estudantes da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Francisco Gouveia e nós iremos abordar os assuntos do segundo caderno de atividades de arte. Vamos lá? Arte, professor Francisco Gouveia. Segundo caderno de atividades, nós iremos abordar sobre o oitavo e nono ano do ensino fundamental. O campo temático foi o teatro, os objetos de conhecimento foram contextos e práticas, e as habilidades trabalhadas foram a 28 e a 34 do nosso currículo. E o tema que nós estamos abordando é o teatro de formas animadas. Vamos lá? Nós vamos conhecer agora um pouco sobre a história do teatro de formas animadas. É impossível localizar exatamente, temporal e geograficamente a origem do teatro de animação, e muitas são as versões a esse respeito. Certo é que ele nasceu na aurora dos tempos e das culturas. Vários são os gêneros da arte tireteira e cada técnica teve sua origem específica em determinada época e lugar. Porém, assumindo-se o caráter agregador do termo, utilizando-se atualmente, pode-se dizer que a origem geral aponta à pré-história. Não se sabe qual foi o primeiro a surgir, mas é provável que tenha sido o teatro de sombras. Após a descoberta do fogo, o homem percebeu que poderia interferir, interagir e mesmo brincar com a projeção de sua imagem nas paredes das cavernas. Essa parece ser a origem mais remota do teatro de formas animadas, mas ainda existe uma outra manifestação tão antiga como essa, a máscara. Desde o início dos tempos, o surgimento dos mitos e deuses foi povoado pela animação. O homem criou máscaras para incorporar as entidades da natureza, como o trovão, o raio e a chuva, os animais poderosos que ele temia. O mais antigo registro do uso de máscaras que se tem notícia foi deixado nas paredes da caverna na França, mostrando caçadores mascarados com cabeças de animais. Era uma forma deles adquirirem a força dos mesmos e assim garantirem o sucesso da caçada. A máscara é utilizada também para se aproximar dos deuses e das forças da natureza, nos rituais indígenas, africanos, orientais e religiosos. Continuando, no Egito Antigo, eram utilizadas máscaras em funerais para que o morto fosse reconhecido no além. Outro recurso de animação utilizado no Egito eram as estátuas gigantes de deuses, que produziam pequenos acenos de cabeça para provocar a comoção do público. Bonecos dessa mesma natureza são as imagens de roca das igrejas cristãs. Como espetáculo, o teatro de animação teve sua origem juntamente ao teatro grego. Ele surgiu na Grécia Antiga, nos rituais em louvor a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. Os personagens utilizavam máscaras para representar as divindades em procissões anuais. Na Idade Média, marcou o desaparecimento quase por completo das máscaras, conservando o uso apenas em festas religiosas. As máscaras ressurgiram na Renascença, quando voltaram ao teatro com a descoberta da comédia. Mas, com o advento do cristianismo, o teatro de bonecos ficou abafado e era representado apenas em feiras. Na Itália, os personagens estereotipados da comédia latina transformaram em tipos nacionais e provincianos da comédia dell'arte. As máscaras eram feitas em couro fino, costuradas na roupa branca, sendo que as mais conhecidas são as dos personagens do Pierrot, da Colombina e do Arlequim. Vamos continuando. E o contexto no Brasil? No contexto no Brasil, a primeira notícia que se tem a respeito do teatro de bonecos no Brasil refere-se a mais ou menos 200 anos após o seu descobrimento. Foi introduzido primeiramente em forma de presépio pelo Frei Gaspar de Santo Antônio no convento dos franciscanos em Olinda, em Pernambuco, desenvolvendo-se gradualmente até chegar ao mamulengo, utilizado primeiramente para a evangelização. No livro O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis, foram mencionadas apresentações de teatro de marionetes no século XVIII por Luís Edmundo. No século XIX, imigrantes germânicos também trouxeram seu teatro de títeres.
e ainda hoje, no Rio Grande do Sul, é considerado uma das manifestações mais interessantes entre os fenômenos de aculturação do folclore gaúcho, onde se identificam e confluem tradições germânicas e lusas em território brasileiro. No Nordeste brasileiro, nós temos o nosso mamulengo. O mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. A origem do nome é controversa, pois acredita-se que ele se originou de mão molenga, mão mole, o ideal para dar movimentos vivos ao fantoche. Um ou mais manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. Suas apresentações eram em praça pública, em geral, nos arrabaldes, nos festejos religiosos, apresentando temática geral bíblica ou sobre as atualidades. O mamulengo faz parte da cultura popular nordestina, sendo praticada desde a época colonial. Retrata situações cotidianas do povo que a pratica, geralmente situações cômicas e sátiras. E no ano de 2015, o mamulengo foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural do Brasil. E agora nós iremos conhecer as 4 vertentes mais conhecidas do teatro de formas animadas. E elas são teatro de sombras, teatro de máscaras, teatro de objetos e teatro de bonecos. O teatro de sombras. Aí nós temos uma imagem do teatro de sombras, né? Podemos ver na imagem uma mão, onde o ator está projetando uma imagem, né? Uma figura de um rosto na parede. E essa vertente do teatro de animação tem sua origem desde o tempo da pré-história. Porém, essa arte é muito conhecida por sua representação em países do continente da Ásia e Europa. Aqui nós temos outra imagem também do teatro de sombras, né? Ele pode acontecer através do uso de bonecos também, com o próprio corpo dos atores e utilizando somente as mãos. É uma arte que nos encanta. Aqui temos outra imagem do teatro de sombras, né? Quem nunca brincou com a própria sombra? Aí nós podemos ver um braço de um ator, uma atriz aí sentada e eles estão projetando suas sombras e criando, né, uma apresentação com a técnica de teatro de sombras, essa vertente. Vamos para a próxima vertente. A próxima é o teatro de máscaras. Temos essa imagem aí, né, atores com as máscaras encenando. E você sabia que as máscaras são usadas desde o tempo da pré-história? Isso mesmo, os homens as usavam em rituais religiosos para comunicação com o sagrado. As máscaras também eram usadas para caça e também na guerra. Os egípcios usavam máscaras para os funerais dos faraós no século XII a.C., mas acredita que o primeiro registro da máscara como utilização para a cena foi na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Temos mais uma imagem do teatro de máscaras, né? A máscara sendo usada na representação do teatro. E temos essa imagem. Não só o teatro utiliza das máscaras, mas o cinema tem utilizado, né, do recurso das máscaras em suas produções. Aí nós temos mais uma imagem, né, do audiovisual utilizando essas máscaras tão bem, né, colocadas no audiovisual, no cinema, nos filmes. Teatro de objetos. Essa é a nossa próxima vertente. Vocês sabem o que se trata de teatro de objetos? Ele surgiu em 1980 na França e sua característica é o uso de objetos prontos, que são deslocados de sua função utilitária e são transformados em personagens. Por exemplo, um martelo pode virar um homem muito bravo. Aí na cena nós temos o ator que está manipulando um bule, né, com um tecido, e aí ele está fazendo um personagem com esses objetos. Na próxima imagem, nós temos também uma atriz, professora, dando um exemplo de como fazer teatro de objetos na casa, né, na nossa casa, utilizando objetos que nós temos no nosso cotidiano, observando esses objetos e vendo que personagem que eles poderiam criar. Então aí vocês veem que tem uma colher de pau, né? Uma colher, né? Um funil e
a professora aí manipulando e dando vida a esses objetos, transformando eles em personagens. Mais um exemplo de teatro feito com objetos, né, que temos na nossa casa, criando personagens com eles. Agora vamos para a nossa próxima vertente, que é o teatro de bonecos. E aí nós temos o nosso mestre Seba. É a vez do teatro de bonecos, com certeza o mais popular dentro do teatro de formas animadas. São vários os tipos de teatro de bonecos, com a utilização de fantoches, marionetes, bonecos de vara e o nosso famoso mamulengo, conhecido no Nordeste e no Norte do Brasil. Aqui nós temos um exemplo do teatro de buraco do Japão, né? Um teatro tradicional de bonecos do Japão. Aqui nós temos o teatro de marionetes de Portugal, temos uma imagem representando, né, essa encenação. E o teatro de mamulengo do Brasil, né, o nosso famoso mamulengo, né? Então essas foram as 4 vertentes que nós trabalhamos, né? Aqui estão as referências da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o nosso obrigado para vocês. Bons estudos, pessoal. Tenham um ótimo desenvolvimento do segundo caderno de atividades e nós nos vemos no próximo encontro. Até mais!